Rosema Maluf acabou de fazer a sua participação aqui no Inspirando Mulheres Empreendedoras, o que nos chamou muita atenção devido à fluidez da fala dela, de um trabalho que ela vem desenvolvendo, não agora com mulheres, mas de muitos anos, não é, Rosema? É um trabalho seu, você é entusiasta das causas femininas desde sempre, dos projetos sociais, de empoderamento feminino. Eu queria saber um pouquinho como é que foi a construção de tudo isso, se já é um talento nato seu e em qual momento você resolveu sair do seu empreendedorismo pessoal para ajudar mulheres empreendedoras. Inicialmente, obrigada por estar aqui com esse espaço de fala, é muito importante para outras mulheres também. Enfim, eu digo sempre que quando a gente faz um trabalho de apoio e ajuda, a gente está nos ajudando, na verdade. Eu comecei com a questão do ativismo em prol dos direitos das mulheres, na verdade, por uma carência minha, por uma dor pessoal, por estar em espaços de poder. E quando eu falo poder, não é poder de mando, mas de representatividade, mas ver poucas mulheres, não me ver, não tem uma rede de apoio. E eu acredito muito que a gente se sente mais acolhida e mais forte quando estamos entre os nossos. Juntas. Você vê que as cooperativas, associações, como que os negócios alavancam quando as mulheres se juntam nas suas habilidades para mostrar um trabalho. Correto. Eu diria não só, não que os homens fizessem algo contra, mas eu digo que é importante você estar também se vendo naqueles espaços. Então, a ausência de mulheres me levou a essa reflexão. Por que a ausência das mulheres? Porque numa reunião de uma empresa, predominantemente estão os homens. E como você bem fala, o associativismo é uma estratégia competitiva para os negócios. Então, é importante que as mulheres, por exemplo, nós já somos muito boas em uma crise. Teve uma catástrofe da natureza, uma chuva, ou as mulheres se reúnem logo para buscar, se mobilizam. Você vê que nós a questão do voluntariado também. Nós temos uma característica associativista para o social, mas não temos tanto ainda desenvolvido uma característica associativista para os negócios. Exato. Então nós precisamos aprender a ser cooperativista também nos negócios. Sentido. Por isso que eventos como esse deveriam acontecer com muito mais frequência, né? Porque eu acho que o saldo fica muito positivo ao final. Eventos como esse multiplicam. Inspiram outras mulheres. Eu sempre coloco, como eu falei no evento, que mulheres inspiram mulheres. É muito importante a gente ter referências de mulheres que alcançaram seus sonhos e a gente dizer, poxa, eu também posso estar nesse espaço, por que não? Já que a gente vive ainda em um mundo culturalmente baseado no patriarcado e no machismo. Então, o processo de mudança não é um produto, é como eu digo, é um processo, é uma mudança que leva alguns anos, leva muitos anos. E a gente está nessa construção, outras mulheres, por isso que a gente tem que respeitar tanto as mulheres ativistas do passado que abriram tantos caminhos e às vezes por uma causa ou outra a gente acaba quebrando um trabalho que foi construído arduamente, às vezes pagando até com a sua própria vida, como foi o caso de tantas outras mulheres. Então você falou algo importante. Hoje você está aqui com o microfone e eu estou sentada aqui porque alguém abriu a porta. Exatamente. E essa história é de muito tempo, alguém pagou um preço. E hoje mulheres continuam pagando o preço. Então, é importante que as mulheres comecem a estudar a pauta. Nós temos muitas mulheres que têm vergonha de assumir que é uma feminista, porque o termo está, digamos, deturpado. Exatamente, porque o feminismo não é isso. Não, ninguém está querendo um lugar... Não é uma guerra de sexos. Não é uma guerra de disputa com o pelo contrário. Absolutamente, é de complemento, é reconhecer um espaço que já é nosso, mas é nosso de uma forma muitas vezes desrespeitosa, né, dentro dos ambientes corporativos. E não com as mesmas oportunidades. Eu sou uma defensora de que mulheres precisam estar em espaços de poder, as que querem. Se eu quero estar em um espaço de poder, eu tenho esse direito. Sim. Por eu querer isso, eu não posso ser julgada como uma pessoa ambiciosa, de forma pejorativa, ou que quer aparecer.
porque a ambição nos homens é um atributo super elogiado, Exatamente. super admirado. Já uma mulher ambiciosa, ela é má vista pelas próprias mulheres. E ainda nos fizeram acreditar, de certa forma, a sociedade, dessa disputa que há entre o feminino. A mulher antes assumia um papel somente de esposa, dona do lar, e como você falou, você pode ocupar qualquer espaço. Nada contra as que optam também por gerir a sua própria casa, a sua família e nada mais, porque já é um trabalho muito grande. Mas e as outras, cuja habilidade não está para a maternidade ou para o casamento, mas está para uma grande empresa, está para a política? Então é isso. Ou concomitantemente, porque nós podemos assumir muitos papéis também. Então é isso que eu coloco. O ativismo que eu faço justamente é pela busca de oportunidades, para que todas as mulheres realizem os seus sonhos, seja no ambiente privado, familiar, ou seja no público profissional. Lembrando de que hoje 45% dos chefes de família são mulheres. Nós não estamos nisso por acaso, mas já que estamos, nós precisamos de políticas públicas. E aí eu me considero uma mulher privilegiada e por isso eu faço das minhas oportunidades um espaço de fala para que o governo e as instituições de competência ajam. E eu acho importante, por exemplo, trazer à tona mulheres que têm filhos com deficiência, são chefes de família, precisam trabalhar e os filhos. Então eu não estou falando da minha realidade só. Eu falo principalmente das mulheres que não têm esse espaço. Porque por mim eu poderia me dar por satisfeita. E como você mesma falou, muitas delas estão à frente da renda familiar sem companheiro, e levando sem tudo sozinha. Estrutura pública que nenhuma. É um direito nosso para seguir em frente. Então nós ficamos o quê? Eu poderia levar 2, 3 horas falando do tema hoje, porque são muitas nuances da mulher. Mas já que nós estamos nesses espaços de trabalho, precisamos ter políticas públicas que levem em consideração a realidade da mulher, a realidade feminina, que envolve o quê? O cuidado com a casa, com os filhos e com a família, porque tradicionalmente quem cuida dos pais, dos irmãos, às vezes é a mulher. É a mulher, verdade. Então essa é a nossa realidade. Então não pode, o mundo dos negócios não pode se fechar esse olhar como se isso não existisse. Porque o que acontece? Na última palestra agora, Fábio Rocha falou que o Brasil lidera o ranking da saúde mental em termos de maior número de mulheres de pessoas com depressão, ansiedade. Somos seres humanos. Mas ele não sabe de um dado, talvez, de que a gente, além de liderar, as mulheres estão na frente, são a maioria. Ansiedade e depressão, o maior número é mulheres, porque é a pressão que a gente vive hoje, de sobrevivência. Somos aquelas que equilibramos pratos o tempo todo, tanto que a gente tem discutido, inclusive, muito isso também nas rodas femininas, de soltar alguns pratos, porque não é tudo da nossa responsabilidade. Uma casa é responsabilidade do casal, não é somente os filhos, é responsabilidade do casal. Eu falo uma coisa em tom de brincadeira, mas que é extremamente real. A escolha mais inteligente de uma mulher é o seu parceiro, o seu marido. Exatamente. Então, tem que levar muito em consideração, porque é decisivo. Eu acredito que do homem também escolher uma boa esposa. Também. Mas na mulher, os desafios nossos principais começam no fronte doméstico. Se o marido não tem uma sensibilidade, ele quer a mulher em casa às 6 horas, então ela vai trabalhar igual uma louca, para 6, 7 horas estar em casa. É ela que leva, que pega na escola, que leva no médico, que administra o emocional, a saúde, e ainda tem hoje que correr atrás do dinheiro. E a imposição por padrões estéticos. Não, isso nem se fala. Nem se fala, não vamos nem entrar nessa questão. Isso aí já daria mais um programa. Outra pauta. Mas eu queria saber, inclusive, se isso também foi o que te motivou lá atrás a ser uma fundadora da Confederação Nacional do Comércio, né? Que você dirigiu tão lindamente, que agora já está em outras mãos, mas foi uma super iniciativa. Nós começamos essa iniciativa aqui em Salvador, na Federação do Comércio do Estado da Bahia, com a Câmara da Mulher Empresária, e montamos vários núcleos de mulheres empresárias no Estado da Bahia, vinculadas aos sindicatos patronais, justamente por entender de que a representatividade e o associativismo da mulher é uma estratégia competitiva para seus negócios. E fruto desse trabalho exitoso que nós coordenamos por 4 anos, eu tive a oportunidade de sensibilizar
a Confederação Nacional do Comércio, e foi montada, e existe hoje, já está na segunda ou terceira coordenadora, eu fui a primeira. Nós fundamos a Câmara Nacional da Mulher Empresária, que é um marco para o comércio, para o varejo, o setor de turismo. Hoje nós temos uma Câmara, numa confederação empresarial, pensando e discutindo sobre as pautas da mulher empreendedora. E isso é muito importante porque essas entidades, elas são, digamos assim, influenciam, vamos dizer que elas podem influenciar políticas públicas para o ambiente de negócios. Certo. E já que nós falamos em políticas públicas também, o cenário político, né, onde nós estamos vendo vozes femininas com muito mais expressividade, conhecimento e embasamento, tendo que discutir ainda a nossa capacidade, coisa que não seria necessário, né? Nós já estamos no cenário político de uma forma muito ativa, muito importante, com resultados muito importantes. Eu queria saber seu posicionamento. Acredito que a gente avançou, as mulheres avançaram muito, mas ainda precisamos de um suporte para sermos competitivas politicamente. Isso aí se reflete nos números. Nós somos menos de 13% de representação nos cargos executivos e legislativos. As campanhas políticas precisam ter uma equação também que dê as mesmas oportunidades às candidatas mulheres que os candidatos homens têm. A cota não é suficiente. As políticas... Não haveria nem necessidade e nós podemos, cota, e isso está aí nos jornais, na mídia, a questão de como os partidos às vezes utilizam de forma irregular essas verbas que vêm para as mulheres. Então, nós mulheres precisamos nos posicionar, não podemos aceitar entrar nessas campanhas sem ter a mesma chance de competir que os homens têm. Simplesmente para cumprir uma agenda onde os nomes femininos têm que estar Quem quiser até buscar mais informações, vê no Ministério Público as denúncias que acontecem de desvio de verba, de candidatas laranja, enfim. Eu acho que isso precisa ser uma pauta, precisamos ter representatividade. Eu acho que mulheres precisam estar nesses espaços de poder, porque as políticas públicas são feitas nessas esferas. E ninguém melhor que uma mulher para saber as nossas demandas, as nossas dores. Porque nunca um homem vai saber o que é ter filhos se ele não vai engravidar, não é isso? Quem sabe o que é ter filho, amamentar, todo aquele processo, as questões de uma menopausa, uma mulher madura. Exatamente. A questão, como você falou, da cobrança estética, tem até um filme, Substância, que está sendo super muito falado, concorrendo ao Oscar, que trata desse tema. Todas as pressões que nos levam além do desafio de sobreviver e cuidar da família, que nos geram essa ansiedade. Exatamente. Estamos na política, no cinema, na literatura. As mulheres têm capacidade de ocuparem qualquer espaço. Complementando, o que eu acho importante dizer é que são características que se complementam entre homens e mulheres. Claro. Eu acredito que homens têm, digamos, soft skills e hard skills específicas. Nós mulheres também temos as nossas, e são essas duas trabalhando juntas, né, que vão complementar e vão fortalecer o ambiente, a sociedade. Quando eu falo de mais mulheres no mercado de trabalho, no mundo dos negócios, eu estou falando de desenvolvimento, porque eu estou falando de mais postos de trabalho, estou falando de mais dinheiro e mais consumo. Menos desigualdade social. Exatamente. Enfim. Então, assim, eu vejo que é um processo sem retorno, mas que precisamos estar atentas para que a mulher não sofra tantas pressões e estresse pela necessidade de ir para esse mundo público. Que chegamos nos nossos objetivos, a gente até chega, mas poderíamos chegar de uma forma mais suave, sem tantas mazelas como a gente vem enfrentando. Com menos sofrimento. Menos sofrimento. E com mais oportunidades. Exatamente. Rosema, olha, muito obrigada por você ter feito essa belíssima apresentação aqui no IME. Nós da Rádio Eureka estamos muito felizes que você também nos deu a oportunidade dessa fala tão importante para outras mulheres. Eu espero te ver muito mais em rodas de conversas, em microfones, na grande mídia, porque tudo que é bom precisa ser propagado. E o que as mulheres precisam é isso, a sensação de acolhimento
sentimento de que não estão sozinhas, né? E agradecer, muito bacana essa oportunidade de falar que você é uma voz que marcou a rádio, marca a rádio, né? Verdade, Sua voz é reconhecida aí. Às vezes a gente não sabe, a gente ouve a rádio, não sabe a pessoa, mas a voz conhece. Enfim, sucesso para você, sucesso para a Rádio Eureka. Obrigada, e vamos juntas aí construindo esse mundo que sonhamos. Para nós e para nossas filhas também, né? Obrigada, querida. Até a próxima.